Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Filipa e hoje está na hora de nós vermos o balanço das leituras de agosto. Agosto foi um mês bastante produtivo, foi um mês bastante bom. Eu consegui concluir 11 leituras e fiquei com uma 12ª em andamento. Depois da minha ressaca literária, este foi um mês que eu li bastante. Eu também participei em 2 projetos, participei na Classicathons, que foi uma maratona organizada pela Lucy, do canal Lucy the Reader, e também participei no Agosto ao Quadrado, organizado pela Silvéria e pelo canal Niji TV. Então agosto foi um mês que eu li uma grande quantidade de géneros literários e isto deixou-me mesmo muito feliz. O primeiro livro que eu li este mês foi 1000 Beijos, da Tilly Cole. Este livro foi um livro que eu ouvi muito boas recomendações e vi muitas pessoas a ler e a dizer que estavam a se emocionar com esta leitura, e foi o que me fez realmente querer pegar no livro. Confesso que não foi um livro que eu gostei muito. O início, sim, eu gostei bastante. Ele conta-nos a história da Poppy e do Rune, que são 2 crianças que tornam-se vizinhas uma do outro e desde muito cedo desenvolvem uma bonita amizade. Esta amizade com o tempo vai se transformar em amor e ele é um livro do género Young Adult. Eu realmente, a primeira fase do livro eu até estava a gostar de ver a amizade destes 2 jovenzinhos, mas conforme o livro começou a avançar, eles começaram a crescer e as problemáticas que foram nos apresentadas no livro, eu achei que era algo repetitivo, ou seja, a premissa já era algo que nós já estamos habituados a ver. Aquele livro em que 2 jovens se apaixonam por um motivo, um tem que ir embora, depois regressa e o outro até está a passar por uma fase muito difícil da vida, está a tentar lidar com um problema muito grande. E eu não quero dizer qual era o problema porque depois não vai ser um grande spoiler, mas no momento em que ela diz o porquê se afastou dele, eu confesso que eu só estava à espera que o livro terminasse. Eu li mesmo por teimosia. Na altura eu dei-lhe 3 estrelas no Goodreads, mas agora é que fico a pensar, aquele livro foi um livro ok, foi um livro de 2 estrelas, mas eu sei que muitas pessoas gostaram, sei que muitas pessoas apreciaram esta leitura e eu, apesar de não ter sido o melhor livro que eu li este mês, foi uma leitura que me ajudou a sair da ressaca, por isso teve alguns pontos positivos. Em seguida eu li Sonhos de Papel, da Ruta Sepetys, e eu confesso que eu adorei esta história, eu adorei as personagens, eu adorei o facto de estar a passar nos anos 50, o facto de apresentar algo diferente que não tenho visto nos últimos tempos nos livros. Então ele conta-nos a história da Josie. Ela é filha de uma prostituta e a mãe muda-se de cidade e vai trabalhar para um bordel. Mas a Josie não quer seguir o mesmo caminho que a mãe, ela quer trilhar o seu caminho no mundo, ela quer ser uma jovem independente, ela quer estudar, quer ir à universidade. Ela é uma jovem que gosta muito de ler, é uma jovem que desde cedo torna-se independente da mãe e também ganha o seu sustento. Também é uma história de amor, é uma história de amizade, é uma história de feminista, é uma história que nós vemos uma personagem a querer ser alguém na vida, a não se contentar por não se contentar por ser de origens humildes ou de origens que não a favorecem, mas nós vemos que a Josie é uma jovem que vai fazer de tudo para vencer. Este foi um livro que eu lhe dei 4 estrelas, foi um livro fantástico, foi uma escrita mesmo muito bonita. Eu já encomendei, entretanto, o livro, li na altura em formato digital, mas já o encomendei porque preciso tê-lo na minha estante. Em seguida eu li um romance de época, eu li um Acordo Pequeno Minuloso, da Lisa Kleypas. Entretanto, este é o 3º volume da série The Ravenels e já está publicado em Portugal o 2º volume. Até agora eu tinha gostado do 1 e tinha gostado muito mais do 2, mas o 3º conquistou-me. Ele conta-nos a história da Lady Pandora, que é uma jovem diferente das outras, é uma jovem que não quer saber de bailes, é uma jovem muito à frente do seu tempo. Ela gosta de ler, de estudar, ela gosta de explorar, ela gosta dos animais. É uma jovem que não quer casar, é uma jovem que ela quer ser alguém, ela quer construir o seu negócio, ela gosta de construir jogos de tabuleiro, e então ela quer construir o seu negócio e ser uma mulher independente, não precisar de um marido. Depois nós temos o Lord St. Vincent, ele é filho de um casal que eu adoro,
para quem costuma ler esta escritora deve-se lembrar da Evie do Lord St. Vincent. Então ele é filho deste casal e logo no início temos este casal alguns anos depois e é muito bonito nós vê-los e também ver os seus filhos. E então esta história eu gostei bastante, é uma história bonita de amor. Foi uma história em que, além de Pandora, por um mal-entendido, vice comprometida, porque na realidade não tinha acontecido nada entre eles, e então o Lord St. Vincent, ele predispõe-se e oferece para casar com ela, mas ela não quer casar, ela quer ser uma mulher independente e não precisar de marido. Foi uma história que eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas, gosto mesmo muito desta escritora e este livro não me desiludiu. Mal posso esperar que seja lançado também este livro em Portugal para eu comprar. Em seguida eu li o Hobbit, foi o meu primeiro livro para o Augusto ao Quadrado e também foi o primeiro livro, o primeiro graphic novel que eu alguma vez li. Eu gostei bastante, como vocês podem ver, ele tem umas imagens mesmo muito bonitas. Aqui está o Gollum e a história também está muito fiel, gostei, a história está muito fiel. O único senão é que realmente ele tem muitas falas, muito texto e foi a única falha que eu tenho a apontar a esta obra. Mas eu gostei bastante, está uma história mesmo muito fiel ao original. Está uma história mesmo muito fiel ao original. Eu dei-lhe 4 estrelas, diverti-me muito com a leitura desta graphic novel, apesar de já ter lido o Hobbit, gostei mesmo muito de ler esta obra e ver as minhas personagens favoritas aqui ilustradas. Em seguida, também li para o Augusto ao Quadrado, aqui a Jane Eyre, também é uma graphic novel, e eu também gostei bastante desta história. Mas no início, nós quando vamos ver aqui as personagens apanhamos logo um spoiler. Para quem já conhece a história, tal como é o meu caso, não foi assim tão grave, mas para quem ia pegar desta obra pela primeira vez, acho que foi uma grande falha que esta obra tem. Depois, ele está bastante fiel também à história da Jane. As ilustrações também estão bonitas, estão simples, mas gostei bastante das ilustrações, mas talvez por ser um livro de uma construção, a narrativa ser mais separada, não ser um livro de aventuras como o Hobbit, eu acabei por lhe dar 3 estrelas. Em seguida eu li Tess dos D'Urbervilles, do Thomas Hardy, e foi o melhor livro que eu li este mês. Já tenho um vídeo de opinião cá no canal, se vocês quiserem saber os meus pensamentos sobre ele, vou deixar cá em cima nos cards. Mas como vocês podem ter percebido por aquele vídeo, foi um livro fantástico, foi um livro que me surpreendeu. Foram 5 estrelas, 5 estrelas não chegaram para classificar este livro. Adorei a escrita do Thomas Hardy, adorei este personagem, adorei a narrativa, adorei os lugares, adorei os problemas que esta personagem teve de enfrentar. Esta personagem fez-me chorar, fez-me querer ajudá-la e este livro partiu-me o coração, mas é um livro que eu recomendo mesmo muito, é um livro que vale mesmo muito a pena. Para quem gosta de clássicos, precisam mesmo ler a Tess. Em seguida eu li Brooklyn, de Colm Toibin, acho que é assim que se pronuncia. Eu já tinha assistido à adaptação cinematográfica e tinha gostado bastante. E o livro também foi uma leitura fluida, eu gostei da história, gostei da personagem, gostei dos problemas que ela passou na primeira parte do livro. Depois, na segunda parte, esta personagem desiludiu-me um pouco, tomou umas decisões que eu não concordei muito, mas mesmo assim não deixa de ser uma história bonita, não deixa de ser um romance bonito. Diz aqui que é uma obra-prima. É uma história de partida, de regresso, de amor, de perda, de escolha entre liberdade pessoal e dever. Foi um livro que eu gostei de ler, eu dei-lhe 3 estrelas e meia, não lhe consegui dar as 4, simplesmente pelo final. Achei que o final poderia ter sido melhor. E eu, entretanto, quero mesmo fazer uma opinião do livro para o canal, que acho que aqui no BookTube português não existe nenhuma opinião deste livro. Então depois eu venho e falo mais um pouco desta obra. Em seguida eu li Hercule Poirot e o Crime Greenshore, da Agatha Christie, é um conto. Entretanto, eu já não tenho o livro comigo, mandei-o à Elisa.
e eu dei-lhe 3 estrelas. Eu já tinha assistido à altura à adaptação cinematográfica, eu já sabia o que é que acontecia, quem tinha sido o assassino, já sabia como é que o caso ia se resolver, e se calhar por ter sido um conto, eu não gostei tanto como se fosse mesmo o livro completo. Eu achei que desenvolve-se tudo muito rapidamente, resolve-se tudo muito rapidamente e não tive tempo suficiente de apreciar, entrar no mistério e de tentar desvendar, tentar descobrir quem era o assassino. Então foram 3 estrelas, mas também não deixa de ser um livro interessante de se ler. Voltei a ler Jane Eyre em graphic novel para o Augusto ao Quadrado. Desta vez nesta versão. Ele, como vocês conseguem ver, é um livro mesmo muito fininho, é basicamente um resumo da Jane Eyre e até eu creio que isto deve ter sido feito para jovens no início da adolescência que se estão a interessar por clássicos, e ele conta-nos a história muito resumidamente, como vocês podem ver. Cada capítulo conta-nos uma parte do livro. Este livro foi um livro ok, não foi tão bom como o outro, e então eu dei-lhe 2 estrelas. Em seguida eu li De Amor e Sangue, da Leslie Pierce, e é um livro que eu também quero fazer opinião aqui para o canal. Ele conta-nos a história de Hope, uma filha bastarda de uma aristocrata, que é entregue a um casal de camponeses para ser criada, e esta jovem não sabe quais são as suas origens, as suas verdadeiras origens, e acaba por ir trabalhar para a casa da mãe. Eu gostei muito desta história, gostei principalmente do início, gostei de ver esta jovem crescer e quando ela esteve lá em casa a trabalhar. É uma jovem que passou por muitas provações, mas depois também é um livro que eu vou falar mais sobre ele. Foram 4 estrelas bem merecidas, adorei. Foi o meu segundo livro da Leslie Pierce e estou a gostar muito desta escritora. Eu terminei um mês com um livro fantástico, um livro que vocês já me ouviram falar, já tenho um vlog de leitura, também vou deixar cá em cima nos cards se o quiserem ver. Eu estou a falar de Lá Onde o Vento Chora, de Delia Owens. Foi um livro fantástico, foi um livro que surpreendeu-me. Eu já ia com grandes expectativas para a leitura deste livro, só tinha ouvido boas recomendações e foi um livro que não desiludi. Foram 5 estrelas fantásticas, 5 estrelas bem merecidas. Foi uma obra que eu gostei mesmo muito, gostei das personagens, gostei da narrativa, gostei da escrita, gostei das descrições. Também gostei do facto de se passar entre os anos 50 e 60, foi um livro muito gostoso de se ler. É um livro também que nos faz chorar, é um livro que nos faz desesperar e também foi um livro que me partiu o coração. Mas foi uma leitura espetacular e eu recomendo vivamente. Se alguém ainda está indeciso entre comprar este livro, não hesitem, é um livro mesmo fantástico. Entretanto, eu continuei a leitura de Outlander, volume 5, A Cruz de Fogo, da Diana Gabaldon. Este mês eu li cerca de 300 páginas. Já estou quase a terminar, já vou na página 1069. Esta história tem-me acompanhado nos últimos meses e tem-se arrastado desta forma. Até agora tem sido o volume que eu menos gostei desta saga, mas é um livro que eu não vou desistir porque a série está quase a estrear e eu quero mesmo terminar de ler antes de assistir à série e passar para o próximo livro. Bem, estas foram as minhas leituras de agosto. Digam-me se vocês já leram alguns destes livros, se ficaram interessados em ler algum, quais foram as vossas leituras, o que é que vocês, se participaram em algum projeto este mês. Não se esqueçam de deixar o vosso like, não se esqueçam também de subscrever o canal. Eu vejo-nos então num próximo vídeo. Adeus!